Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do programa Rodando Brasil Online. Esse programa que traz tanta informação sobre fibrose cística, tanta rotina, tanto depoimento, tanto aprendizado para que a gente possa conduzir aí com mais qualidade o nosso tratamento, com mais propriedade, com mais protagonismo. Eu sou a Verônica Stasiak Benarczuk, sou fundadora do Unidos pela Vida e diretora executiva, que é um Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Eu também tenho fibrose cística e estou aqui hoje muito feliz, porque eu vou receber duas amigas muito queridas para conversar e para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a rotina de quem tem fibrose cística. A gente faz esse programa com muita dedicação e atenção para todos vocês. Ele é realizado pelo Instituto Unidos pela Vida, com apoio da Vertex e transmissão do time da RSTcom. Quero agradecer a todo mundo que está nos bastidores aí para fazer esse evento acontecer. E como prometido, e eu já contei isso na semana passada, esse ano... ano passado a gente falou muito sobre fisioterapia e esse ano a gente está falando sobre o quadripé de tratamento, que é a nutrição, a atividade física, a fisioterapia respiratória e toda a terapia medicamentosa que nós, com fibrose cística, precisamos seguir no nosso plano de tratamento. Hoje a gente vai ter um programa super dinâmico, uma conversa com duas pessoas que também têm fibrose cística e que você, por favor, também participe, mande seu recadinho, mande sua pergunta e a gente vai interagindo aí ao longo do nosso programa. Hoje a gente vai ouvir várias histórias reais, de rotina, de exemplo, de inspiração para todos nós, sem esconder nada. Então, a gente não está aqui para falar que está tudo fácil, está tudo bem feito, porque a gente está falando de histórias reais mesmo. Então, hoje eu vou ter a companhia aí da nossa querida Mariela Bortoluzzi, que é educadora física e tem fibrose cística, e a Tamiri Sabas, que também é educadora física e também tem fibrose cística, nossa amiga carioca. E o Cristiano Silveira, que vocês já conhecem, estará aqui hoje ao meu lado na mediação desse programa. Então, para começar, sem mais delongas, eu quero convidar o nosso diretor de Políticas Públicas e Advocacy do Instituto Unidos pela Vida, que também é presidente da Associação de Assistência à Mucoviscidose do Rio de Janeiro, e é o idealizador e coordenador da equipe de fibra do Instituto Unidos pela Vida, Cristiano Silveira. Boa noite mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, Cris. Boa noite, em ótima companhia de novo, né? No nosso já segundo encontro. A nossa primeira aula com o Evanilson e com a Bruna foi maravilhosa. A gente começou, então, com o pé direito aí, falando bastante da teoria, né, por trás dessa proposição aí do quadripé, né, de inserir os exercícios físicos como parte do tratamento. A gente foi até provocado pela Bruna aí, que são mais pés, na verdade, né, ela nos provocou a pensar também na saúde mental. Então, eu acho que é isso mesmo, né, a gente precisa botar mais sustentação aí, né, e o exercício físico, então, vem com essa proposta de ser mais uma linha auxiliar, né? Hoje, então, como a Verônica estava falando, a gente vai falar sobre relatos de vida real. A gente sempre gosta, né, de associar a teoria a exemplos reais, né? A gente faz isso desde o início da equipe de fibra, desde a primeira palestra que a gente fez lá em São Paulo, a gente trazia os exemplos, trazia a teoria junto, trazia os profissionais para falarem, para sempre aliar todas essas coisas, né? Não fazer uma coisa só de trazer exemplos, mas não relacionar com o que a gente estava fazendo, e também não trazer só teoria e não trazer o exemplo, porque a gente acha que o exemplo movimenta mais. Então, hoje a gente está com duas adultas com fibrose cística, que é outra coisa também que eu acho que a gente tem que exercitar, né? O nada sobre nós sem nós, né? O lema das doenças raras aí, eu gosto muito disso. Eu acho que sempre que a gente está falando de alguma coisa que envolve as pessoas com fibrose cística, elas mesmas, de preferência, é que tem que estar falando. Então, por isso, minha abertura hoje vai ser super curta, porque eu quero ouvir mais do que falar, ouvir essas duas pessoas que eu acho incríveis mesmo. E começando pela Tamires, que foi a minha primeira atleta de fibra, que eu chamo, né? Logo que eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro em 2011, eu já a conheci, quando eu falei da criação da equipe de fibra. Eu falei numa palestra em que ela estava palestrando, dando o exemplo dela, de estar estudando aquilo que ela queria fazer, que era educação física, né? A CAN sempre teve essa iniciativa de trazer os adultos para falarem sobre as suas experiências, e nessa palestra dela eu fiz aquele convite, né? O convite dela, então, é ingressar na equipe
ao que prontamente ela aceitou, né? E começou uma relação super próxima. Então ela foi a primeira mesmo atleta de fibra sem aceitar tá com essa designação, né? Foi com a gente para Porto Alegre, participar de prova, fazer palestras, fez um monte de coisa mesmo já, que eu acho que eu prefiro que ela mesmo conte, e esteve comigo também na chegada da minha primeira maratona. Então, assim, é uma pessoa assim, que tem um carinho mais do que especial, né? Ela sempre fala isso também, assim, difícil até... Vou passar logo a bola para não me emocionar muito, porque eu gosto muito quando ela fala, gosto muito de ouvi-la. Então, já passando de imediato aqui, queria passar a palavra para a educadora física Tamires Salas. Boa noite, pessoal, todos bem? Então, eu sou Tamires, muito obrigada pelo carinho de sempre, Cris. É uma honra estar aqui hoje para falar para o Brasil todo como que é a nossa rotina, né? Porque quando a gente é criança é muito fácil, vamos dizer assim. A gente tem o pai e a mãe para lembrar do que a gente precisa fazer, para dar medicação na hora certa, para fazer, de repente, a inalação no momento certo, no horário certo. E aí, na adolescência, a coisa muda de figura. Você começa a ser dono de si, e aí você faz quando você quer, a hora que você quer, quando quer fazer. E passando da fase da adolescência, a vida adulta não é assim. Você tem que manter uma rotina de verdade para poder estar bem, para poder ficar bem, para poder fazer faculdade, para poder estudar, para poder fazer o que vocês quiserem. Eu montei uma pequena apresentação só para mostrar para vocês, basicamente, como é um pouquinho da minha rotina, né? Para falar um pouquinho. Pode iniciar aqui? Uhum. Vamos lá. Então, eu trabalho muito, eu passo o dia fora de casa, então eu precisei ajustar toda a minha rotina de tratamento à minha vida profissional. O primeiro de tudo era a nebulização. Como eu vou fazer? Eu preciso de uma tomada, eu preciso estar num lugar, preciso estar dentro de algum lugar. E eu optei por achar um nebulizador portátil. Por quê? Ele facilita, né? Vou mostrar para vocês. Ele é muito prático. Eu posso utilizar em qualquer lugar, então eu trago para o meu trabalho, eu deixo toda a minha medicação aqui, eu tenho suporte, eu tenho geladeira, tenho armário, então fica tudo guardadinho aqui. Ele otimiza o meu tempo no tratamento. Eu normalmente faço antes da minha atividade física, né? Eu falo que é o pré-treino, que é o melhor pré-treino que existe, é o tratamento. E ele facilita também pela higienização. Antes a gente precisava sempre ferver, né? Lá, botar álcool, às vezes cloro, e ele não. É água, detergente, prático, lavou, secou direitinho e guarda. Então, assim, para mim, foi a melhor opção que eu tive para me ajudar nessa questão da rotina. Eu falo que foi o melhor investimento que eu fiz em 2020. Vou passar para o próximo. Uma das coisas que eu priorizo para me organizar é minha rotina também de alimentação. Eu sinto muita fome. Eu não sei se todo paciente com fibrose cística é assim, mas eu sinto muita fome. E os dias que eu treino, a minha fome triplica. Então, assim, aqui tá bonitinha, né? A marmitinha bonitinha, mas nem todo dia é isso aí, não. É que tinha uma foto e eu lembrei. Mas eu faço, assim, basicamente 7, 8 refeições ao longo do dia para eu conseguir manter de pé por conta do meu trabalho. Então, uma das coisas que está aí no meu tripé da minha rotina é a questão da alimentação. Então, eu saio de casa com as medicações, com uma bolsinha desse tamanho assim, só de
de marmita mesmo, de comida, porque eu não gosto de comer na rua, eu acho que isso é essencial para a gente, né? Então, em relação aos treinos, a gente precisa definir metas, né? O que a gente quer? Eu dou prioridade a fazer exercício para realmente ficar bem. Não busco estética, não busco outras coisas. Eu quero estar bem, quero ter função muscular, eu quero talvez aumentar essa minha fome, porque com o treino aumenta mais. Eu quero ter uma função pulmonar melhor. Eu sei que só a rotina de atividade física vai me dar isso. Não só a rotina de atividade física, mas também a fisioterapia, tá, gente? Uma coisa, né, é diferente da outra. E o que eu sempre falo para a galera é que vocês precisam reconhecer o limite de vocês. Eu sei até onde eu posso ir. Eu gosto de correr, mas eu sei até onde eu posso correr. Eu não posso chegar hoje simplesmente, não, hoje eu vou correr 10 quilômetros. Não, não é assim. Então, a gente precisa definir as nossas metas e reconhecer o nosso limite também. Tá? E falando de zona de conforto, uma das minhas experiências assim de zona de conforto, que eu até me inspirei na Verônica, foi o CrossFit. Eu falei, bom, a musculação é básica, né? Eu já estou acostumada, a corrida também e tal, eu vou experimentar o CrossFit. Fiquei apaixonada, né? Não tem como. Mas eu saí da zona de conforto total. Você se sente, assim, super-herói mesmo, porque a sensação é de que você vai... O pulmão vai sair, vamos dizer assim, o pulmão vai sair lá da caixinha. Então, assim, eu saí da minha zona de conforto, fiquei por um tempo, não deu para dar continuidade por conta do meu trabalho, mas sempre que eu posso, eu faço uma aula diferente justamente para sair da minha zona de conforto. Até porque para o corpo é realmente muito, muito fácil, né? Fazer só aquilo ali que é básico. Então, sempre que vocês puderem, saiam da zona de conforto de vocês. E nem tudo são flores, né? Por mais que a gente faça o tratamento direitinho, siga a nossa rotina, faça nebulização, a gente vai ter furo, sim, vai ter, porque ninguém é de ferro. Se eu falar para vocês, olha, eu sigo o meu tratamento 100%, eu posso dizer que eu sigo 99,9%, porque acontece. Às vezes você está no ritmo de trabalho, está fazendo tantas coisas que quando você vê, você fala, meu Deus, a nebulização ficou por último. E aí você fala, eu não vou fazer pelo menos na hora de dormir, porque eu vou começar a tossir. Então, foca no dia seguinte, organiza o pensamento, organiza tudo direitinho para poder voltar para a sua rotina. O furo só não pode virar rotina, tá, galera? A gente tem os nossos dias aí de bad mesmo, mas ele não pode ser uma constante na nossa vida, tá? E como não são flores, né? Nada nessa vida são flores. Ano passado eu tive uma experiência, para mim, nova. Eu tenho 30 anos e eu nunca havia internado. Eu nunca internei. Não por conta da fibrose cística. E aí, ano passado, eu me vi dentro do hospital. E eu estava assim, meu Deus, eu agora estou igual a maioria dos meus amigos aqui. Então, vamos viver essa experiência aqui da melhor maneira, né? Vamos buscar ocupar a mente e fazer o melhor para sair daqui o mais rápido possível, mesmo que eu soubesse que aquilo ali duraria 14 dias. Então, ano passado, eu dei de cara aí com a minha primeira internação, uma experiência aí tanto para mim, quanto para a equipe que ficou cuidando de mim, porque até então ninguém tinha atendido uma pessoa com fibrose cística, né? Não sabia basicamente, na verdade sabia o básico, né? Então eu tive o apoio aí da minha médica, do Dr. Mônica, do Dr. Marcos, todos eles em apoio a toda a equipe. Ensinei um pouquinho para a equipe do CTI o que era fibrose cística, falei para eles, quando eles tivessem a oportunidade de um lanche ou de um almoço, para pegarem o telefone e procurarem o Instituto Unidos pela Vida, que eles iam saber tudo de fibrose cística, e realmente eles fizeram isso.
Quando eles voltaram, eles falaram, olha, realmente eu conhecia, totalmente diferente do que a gente achava que era. E aí agradeceram por ter, né, conhecido uma pessoa assim, com mais experiência, para eles até mesmo ficarem alertas para uma próxima, de repente, uma próxima internação e ter uma pessoa com fibrose cística e eles já conheceram. E o que eu fiz? Quando eu fui liberada para o quarto, o fisioterapeuta veio conversar comigo. E aí ele falou, olha, mantenha a sua rotina normal, eu mantinha minha rotina de medicamentos, de inalação, e aí ele veio falar sobre a fisioterapia. Eu falei, não, tudo bem, a fisio é de boa. Aí eu fui e perguntei assim, eu posso fazer meus exercícios? Aí ele, então, mas não tem ninguém para supervisionar. Eu falei, não, mas eu sou professora. Ele falou, então, eu estou falando com quem sabe. Eu falei, sim. Ele me liberou para fazer as atividades físicas, tanto que eu tinha que andar pelo menos 2 quilômetros no corredor do hospital, e aí ele ficava só monitorando, né? Então, eu levei todos os meus acessórios para o quarto do hospital e comecei a fazer um treino lá. Então, todo dia eu fazia um treininho diferente para poder ocupar a mente também e manter o corpo ativo, já que eu pratico atividade física, né, há bastante tempo. E no meio desses 15 dias aí, eu fiz os vídeos para poder mostrar para a galera que não é porque a gente está internado que a gente não pode fazer atividade física, a gente deve fazer atividade física, deve manter essa rotina. É muito importante, faz uma baita diferença no tratamento, no pós-internação. Então, assim, queria reforçar isso aí para a galera que costuma, de repente, internar constantemente. Façam alguma coisa, façam atividade física, peçam ajuda. A gente está aí para ajudar, tá? Eu vou passar agora um videozinho que eu fiz, ó, da minha rotina. Ele é bem curtinho mesmo, mas foi basicamente para mostrar o que eu fazia lá. Eu tenho alguns elásticos como acessório e foi o que eu pedi para deixarem comigo e eles deixaram sem problemas. As médicas ficavam assim, mas meu Deus, você está treinando com acesso na jugular. E eu falava, o que tem? Não tem nada demais, não está me incomodando, não vai dar nada. Vou soltar o vídeo, tá, pessoal? Então, basicamente, eu fazia um pouquinho todo dia, tá? Não precisava ficar, às vezes, 1 hora, não. Eu tirava um pouquinho do meu dia e fazia as minhas atividades. Eu utilizei tudo que foi possível dentro do quarto, cadeira, escada, tudo que foi possível. Para manter o corpo ativo, mente ativa, ocupar a mente. O pessoal falava que eu era andarilha do hospital, porque eu ficava passando toda hora. Eu falava, não tem nada para fazer, eu não aguento mais ficar sentada aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu ia andar no corredor do hospital. Esse acho que é o último. É isso, gente. Queria falar que não tem, assim, acho que não tem segredo, não tem mistério, o que a gente precisa é se organizar. Quando a gente consegue organizar e botar na cabeça que você precisa ter um compromisso com o seu tratamento, não tem erro, sabe? Vai ter um dia que você vai, de repente, desanimar. Poxa, hoje não tô afim de fazer nada. Sei lá, tira o dia para você. Aí no dia seguinte você volta. Opa, vou voltar aqui para minha rotina, né? Que aquele dia já passou. Hoje é uma nova página. E vamos voltar para minha rotina de tratamento. É isso. Nem todos os dias são bons, mas o amanhã vai ser sempre melhor. Obrigada, Tami. Se você puder, acho que vão... Isso, pronto, já tiraram ali sua apresentação. Obrigada, querida, parabéns, parabéns, parabéns. Nos bastidores aqui, todo mundo te aplaudindo. O pessoal aqui também, ó, a Manu, que é lá do Sergipe, falando que adorou te conhecer. Doutora Lenice, a nossa nutricionista convidada da próxima aula, está dizendo que parabéns pelas marmitas, amei, foi aprovado pela Nutri. O pessoal está agradecendo muito aqui. Parabéns, Tamires, força sempre. A Simone, Roseli, todo mundo elogiando e te parabenizando muito.
E eu sou suspeita, igual o Cris, para falar de você, né? Eu vou dizer aí que foi uma das minhas primeiras amigas de fibra, como a gente fala. Eu fui diagnosticada em 2009, logo depois a gente se conheceu, né, Tami? Pouco Sim, tempo depois, e eu agradeço muito você ter dito que se inspirou em mim para fazer CrossFit, só que você foi descobrir esse meu lado crossfiteira só em 2017. Eu já me inspiro em você, ó, desde que eu fui diagnosticada, desde que você entrou na equipe de fibra. Então, quem te admira há muito tempo sou eu, minha querida. Agradeço você por tanta inspiração e queria também enfatizar algumas coisas aqui que você falou, Tami, e uma delas que você não pontuou, e é uma coisa que você falou para mim uma vez e que me marcou demais. Eu acho que foi na minha especialização que eu estava estudando adesão na fibrose cística. Eu lembro que você me falou que uma das coisas que te fazia aderir ao tratamento era o que você tinha percebido de melhora depois que você tinha melhorado a sua adesão. Que eu lembro que a gente teve uma conversa longa sobre dificuldade da adesão, o quanto antes você também não conseguia aderir direito, e quando você começou a aderir adequadamente, percebeu uma melhora gigantesca, aquilo virou um hábito na sua vida tão bom porque você viu o resultado daquilo, né? Então, a gente, para começar, sempre é muito difícil, seja qualquer coisa, adesão ao tratamento, uma atividade física, mudar um hábito, mudar uma rotina, mas depois, quando isso vai criando corpo e vai realmente ficando mais intrínseco no nosso dia a dia, é muito mais fácil para qualquer coisa. E adesão ao tratamento da mesma forma. Então, eu queria lembrar isso que você me falou uma vez e me marcou muito, não só como psicóloga, como quem tem fibrose cística. E outros pontos aí muito importantes na fala da Tamires que eu queria também reforçar aqui e deixar muito claro para todo mundo. Que o furo não pode ser rotina, que não está errado. A gente não está aqui para falar que todo mundo adere 100%. E se você chegou até aqui agora esperando uma fórmula mágica de como aderir ao teu tratamento 100% todo dia, desculpa, mas a gente não tem essa receita de bolo, isso não existe. O que deve existir sempre, todos os dias, é a nossa força de vontade de superar os desafios, de desabar quando tem que desabar, saber que é momento de dificuldade, entre inúmeras outras variáveis que estamos vivendo, mas não fazer desse furo no tratamento de hoje uma rotina. Então, a rotina tem que ser o padrão, né, Tami? Não o furo. Outra coisa que você falou, muito importante, sobre respeitar os seus limites, entender até onde você pode ir, e não somente isso, mas também descobrir o que é que você gosta. Eu sempre deixei muito claro que eu odiava academia, aquele cenário da academia nunca bateu muito no meu coração, até eu conhecer o CrossFit, aquela pegada dinâmica, competitiva, minha cara, para quem me conhece, super desafiadora, foi lá que eu me encontrei. Organização, uma palavra que você falou e repetiu muito, que é perfeita. Então, assim, não dá para falar que a minha rotina de tratamento vai servir para a Tami, vai servir para a Mariela ou para qualquer pessoa, porque cada um tem a sua rotina, a sua vida. Eu tenho filho pequeno, a Tami não tem, a Tami trabalha fora, eu trabalho de casa, então, assim, cada um tem que se adequar com a sua rotina, se adaptar à realidade, como você falou, inalador portátil, a marmitinha para levar, tudo aquilo que dá para a gente fazer para se adequar. E duas últimas coisas que eu queria pontuar qualquer lugar é lugar para a gente se exercitar, qualquer lugar. Então, se você tem um elevador, sobe de escada. Se você tem um corredor, Tamires falou isso, né? Eu estava no corredor do hospital e ficava andando de um lado para o outro. Então, é claro que a gente também não quer fazer aqui, dizer que é fácil para todo mundo, porque a gente sabe que não é. Mas eu acho que essas pequenas observações de que dá para a gente subir e descer um degrau, enfim, óbvio que com todas as orientações, ninguém vai sair fazendo exercício à torta e à direita sem adaptação, sem tênis corretos, sem, né? Mas que a gente pode observar esses pequenos cantinhos da nossa casa que podem, ou dos espaços que a gente pode acessar. E, por fim, que a gente ensina, né, Tami? O quanto é importante você conhecer o que você tem, conhecer a importância do teu tratamento, da tua adesão, para que com isso você se torne protagonista do seu tratamento, né? É isso. Que bom, querida. Agradeço mais uma vez. Fica com a gente, que depois no final a gente vai bater mais um papo. E agora eu queria chamar a nossa segunda convidada, super especial também. Agora vem lá do Sul, aqui do Sul, né? Porque eu estou no Paraná. Mari está em Santa Catarina. Mari, seja bem-vinda. Boa noite, Boa Verônica. noite.
Cristiano, Tamires, que eu acabei de conhecer, muito prazer. E não, eu estou morando em Minas Gerais. Eu sou de Santa Catarina, da cidade mais fria possível, São Joaquim, mas eu estou morando em Minas Gerais agora, faz alguns anos. E graças à tecnologia, estamos aqui, Rio de Janeiro, Paraná e Minas, todo mundo junto e mais um monte de estado nos assistindo aqui. Mari também é educadora física e também tem fibrose cística. Mari, a palavra é toda sua. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Também te admiro muito, também tenho muito carinho por você. Obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, é recíproco, com certeza. E, bom, começo me apresentando, então. Eu tenho quase 40 anos, eu vou fazer 40 anos em outubro desse ano. Então, assim, ao longo da minha história de vida, desde criança, eu comecei a tratar com 5 anos, né? Eu fui descoberta com 3,5 e comecei a tratar com 5. Então, a minha rotina de tratamento sempre incluiu a internação. Eu até fiquei com aquela invejinha boa da Tamires de saber que ela fez uma internação na vida dela. Eu já fiz milhares, assim, eu já passei, assim, se eu for contar o tempo, eu já passei pelo menos 2 anos no hospital, né? Se eu for contar os 35 anos que eu tenho de hospital, né, que primeiro era de 6 em 6 meses, chegava a ser 21 dias ou 14 dias, depois de um tempo, o meu médico, que atualmente é o Dr. Paulo Dalcin, ele disse, chega de vir a cada 6 meses, pelo amor de Deus, começa a vir uma vez por ano, né? E me deu esse alvará, um pouco de libertação de uma vez por ano para o tratamento hospitalar. Então, 2020, com a pandemia, foi o primeiro ano da minha vida em que eu não fui para o hospital, sabe? E aí, o compromisso de me manter bem, sem esse aporte medicamentoso do hospital, sinceramente, me deixou de cabelo em pé, porque eu me sentia muito mais segura sabendo que eu tinha esse suporte medicamentoso. Eu sempre fui para o hospital por protocolo. Então, isso quer dizer que eu nunca cheguei no hospital com falta de ar, com baixa saturação, ou precisando de uma UTI, por exemplo. Como sempre foi protocolar, eu vou para o hospital, estando bem ou estando mais ou menos. Então, assim, o que acontece nessa minha experiência de tratamento hospitalar por protocolo? Eu sinto que eu saio do hospital com o meu melhor potencial para poder fazer todo o exercício que eu quiser e para fazer a minha fisioterapia totalmente ativa. Que a minha fisioterapia eu já não consigo mais separar ela da atividade física, porque a minha fisioterapia é uma atividade física. Eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma pequena apresentação também, pequena mais ou menos, tá? Eu acho que eu me passei um pouquinho nos slides, mas eu vou mostrar para vocês na apresentação como é que é a minha estação de fisioterapia, certo? Que é uma fisioterapia bem ativa. Bom, eu começo falando um pouco de rotina de exercício antes da pandemia. Eu sempre fui ativa. Eu tive períodos na minha vida de inatividade, mas, em geral, eu sempre fui muito ativa. Então, no pré-pandemia, de 2016, 2019, eu comecei a jogar futsal. Quer dizer, eu voltei a jogar futsal. Eu já tinha jogado na universidade, isso em 2004, 2003. Eu jogava futsal na universidade, mas como era faculdade de educação física, além de jogar o futsal extracurricular, eu fazia todo outro tipo de exercício que a faculdade demandava. Então, tinha dias por semana que eu tinha cinco atividades físicas durante a faculdade, né? E ainda fazia um futsal à noite. E o futsal sempre foi a minha paixão. Então, quando eu descobri um time de senhoras, entre aspas, mas não tão entre aspas assim, porque eram mulheres de 35 até 50 anos jogando, né, e treinando, e todo mundo com o objetivo de emagrecer, né, menos eu, né, que era o objetivo de melhorar o meu pulmão, e só esse objetivo, né. Então, quando eu descobri esse time de senhoras, eu me encaixei na hora nesse time, e esse time estava alucinado, jogando 5 vezes por semana, 1h30, e eu, meu Deus, será que eu vou dar conta? Não, eu não dei. Então, assim, primeiro que eu não comecei indo os 5 dias por semana, não tinha como. Eu ia 2 dias por semana, jogava, saía do jogo, jogava, saía do jogo, dava o meu tempo de respirar, né? Até pegar um condicionamento melhor, né? Depois que eu consegui um condicionamento melhor, eu passei aí 3 dias por semana. Quando eu comecei aí 4 dias por semana, lesão.
né? Eu estava forçando demais, porque o futsal, por 1h30, e é um exercício também de alta intensidade, então isso estava me causando problemas, né? Quando eu aumentei a frequência semanal, eu comecei a ter problema de lesão muscular. Felizmente, né, eu me dei conta disso, até porque pela minha profissão eu não poderia não me dar conta disso, né? Já que sou formada em educação física, tenho mestrado, tenho doutorado em educação física, seria ridículo não me dar conta disso. Então, o que aconteceu? Eu diminuí, né, a frequência semanal e eu comecei a fazer só aquilo que eu conseguia. Então, às vezes tinha campeonato, jogos mais puxados, mais pesados, e eu não participava. Nessas fotos que eu tenho aqui até é de campeonato, né? São alguns campeonatos que a gente jogava, né? Que eu estava lá sempre tentando ajudar o meu time a perder feio, porque a gente sempre perdeu, porque era só mulher velha jogando. Então a gente jogou com time de escola, vocês já pensaram? Time de escola do 2º grau. A gente perdia feio, levava 10 gols. Quando a gente fazia um, era aquela festa, um milagre, né? Então, o futsal eu comecei a ir de 2 a 3 vezes por semana. Mas é claro que isso não era suficiente, né? Porque a gente sabe que precisa mais do que isso. Como eu estava numa intensidade relativamente alta, né? Que varia de moderada a alta, eu estava fazendo 3 dias por semana, mas eu precisava de um reforço muscular. E assim como a Verônica, eu também não gosto de academia. Eu sempre fiz academia, né? Em períodos assim em que eu não tinha um treinamento fixo de nenhuma modalidade, eu fazia academia, caminhada na esteira, né? Mas aí eu comecei a voltar para o Pilates, voltar também. Eu já tinha feito 5 anos de Pilates de solo, e aí eu fui para o Pilates de máquina e o Pilates aéreo. E aí foi paixão total, né? Me apaixonei pelo Pilates aéreo e estava fazendo 2 vezes por semana, 1 hora por dia, né? E aí, o que aconteceu também? Eu meio que me passei no Pilates também, né? Pode ver que são exercícios um pouco puxados, né? Esse de argola eu adorava, né? Adorava me pendurar, uma macaquinha, né? Mas, enfim, lesão também. E aí você começa com dores no ombro, dor no pescoço, porque você também está pegando pesado. E aí eu tive que parar esse Pilates aéreo. Já não estava mais dando conta, porque eu já estava travando a minha coluna. E isso depois veio a repercutir na minha rotina, porque outras vezes na minha vida eu travei a coluna sem estar fazendo esse tipo de exercício. Às vezes só de dormir de mau jeito. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente não se preocupa muito com isso. Só que a conta acaba vindo. E eu já sou uma quase idosa da fibrose cística, né? Estou com 40 anos. Bom, vou contar para vocês as horas, porque eu não sei se vocês já pararam para fazer esse cálculo, mas as nossas horas de tratamento, então, assim, antes da pandemia, com atividade física, com o suporte da internação hospitalar, lembrando que eu saía do hospital na melhor das minhas formas possíveis, né? Eu saía do hospital pronta para encarar toda essa rotina, né? Então, assim, de atividade física, 3 vezes por semana o aeróbico, de 90 minutos, 2 vezes o anaeróbico de 60 minutos, que é o Pilates, né? Dava 6h30 semanais, né? É razoável, né? Tem gente que faz muito mais do que isso, mas isso é só o mínimo que a gente tem que fazer, né? É uma partida, é o mínimo. A fisioterapia, 2 fisioterapias por dia, pelo menos de 1 hora, né? Quando não tinha muito tempo, 40 minutos. Mas é uma coisa que eu nunca pude pular na minha vida, porque faz a diferença, né? Então, 14 horas semanais de fisioterapia respiratória, certo? E aí vem as nebulizações. Eu fazia 3 nebulizações de 15 minutos, 45 minutos por dia, 5 horas e 25 minutos por semana. Então, assim, juntando tudo, a minha média semanal era de 26 horas, né? E a minha média diária, fazendo uma conta aproximada, 3h30. Lembrando que não é num período só. Se fosse num período só, isso facilitaria a minha vida. Mas não é. Eu tenho que fazer coisa de manhã, eu tenho que fazer coisa à tarde, eu tenho que fazer coisa à noite, né? Eu tenho que quebrar essa rotina. Isso atrapalha no meu trabalho, no meu estudo, né? Isso me quebra. Muitas vezes isso me quebra. Bom, agora começou a pandemia, tá? 2020. E aí
fica trancado em casa, né? E aquele medo medonho de sair para a rua, porque a gente não sabia bem o que estava acontecendo, do que era seguro e o que não era seguro. E aí, em casa, eu tive que lançar mão das estratégias que eu tinha em casa, né? No meu caso, o trampolim, e aí eu comecei a fazer o jump, mas comecei a fazer mais intervalado, porque não conseguia fazer alta intensidade por muito tempo. Então, eu fazia um tempo de alta intensidade e eu ia para a minha fisioterapia respiratória, ou seja, isso virou a minha fisioterapia com a minha atividade física ao mesmo tempo, né? E uma coisa auxiliando a outra, certo? Então, esse jump eu estava fazendo de 3 a 4 vezes por semana. Começou a doer o tornozelo, óbvio, né? E em torno de 20, 30 minutos, mas acompanhado da fisioterapia, então, ou seja, isso levava mais de 1 hora, né? A intensidade era de moderada a alta, então ali você regula, né? Como, se você faz mais lento ou se você pega pesado, né? Coloca uma música, se empolga e pega pesado. Também fazia um pouco do pilates de solo, que eu já estava acostumada, eu já tinha feito há muito tempo atrás, o pilates de solo, mas em torno de 20 minutos, porque, sinceramente, assim, em casa, fazer o pilates, vendo na televisão ali a instrução, sinceramente, assim, eu achava meio chato mesmo, sabe? Então, também tinha dia que eu não queria fazer, né? 2 vezes por semana, estava bom, e às vezes também não cumpria 20 minutos, não. Fazia o que eu estava afim de fazer, né? Isso foi 2020. Final de 2020, as coisas começaram a ficar mais liberadas, no sentido de comecei a poder sair de casa, né? E aí eu comecei a pegar mais pesado na atividade física. Então, em 2021, para mim, o cenário já foi diferente, sabe? Já foi um pouco mais ativo do que 2020. Eu passei por um período de muita inatividade em 2020, né? E isso, assim, quando vira rotina, a inatividade, começa a doer tudo, começa a doer as costas, sabe? Há uma complicação total. Então, você é obrigada a voltar, né? E isso é com qualquer um. Qualquer ser humano que tenha músculo vai ter esse problema, né? De você ficar parado demais no sofá. E aí, então, comecei, vamos lá, bicicleta, e vamos andar de bicicleta. Por causa de trânsito e outras variáveis, eu estou andando de bicicleta só no fim de semana. Mas tem sido religiosamente, no fim de semana. E aí é de 1 hora, 1 hora e meia, né? E logo volta para casa também, né? E a corrida e a caminhada, né? Eu não sou uma pessoa que consigo correr um longo percurso por muito tempo. O meu tipo de musculatura é para corrida rápida, sabe? Então, eu me adapto melhor a uma corrida de 100 metros e uma caminhada de 200, mais uma corrida de 100 metros, uma caminhada de 100, mais uma corrida de 100 metros. Eu tenho feito isso, né? Essa variação de intensidade dentro do exercício. Então, e até porque quem não dá conta de sair correndo, né? Eu vou correr 1 quilômetro. Gente, não dou conta. Então, caminha 100 metros, corre 100 metros. Caminha 100 metros, corre 100 metros. Opa, cansou, vou caminhar 200 para me recuperar, dar o tempo da minha recuperação. Caminhei 200, me recuperei, corro mais 100, certo? Então, podem ver aqui, o meu pai está comigo caminhando, a minha mãe está comigo caminhando, e os meus pais caminham desde sempre, caminham muito, às vezes é difícil até acompanhar o ritmo deles, eles são fera na caminhada. Então, com o meu marido, ando de bicicleta, caminho, corro, né? A gente tem companhia para isso também, e isso é muito importante, né? Porque nos estimula, porque um leva o outro, né? Meu marido precisa caminhar, meu pai e minha mãe precisam caminhar, eu preciso, então é uma troca, né? E é benefício para todo mundo. Bom, aqui um pouquinho da corrida com água, né? Com aguinha. Dá uma variada de vez em quando. Aqui tem uma foto que eu estou caminhando nas dunas para caminhar na areia fofa. Nossa, é cansativo. Sobe duna, desce duna. É super cansativo, né? Pesado, né? Então, assim, aumenta a intensidade, né? Se você não gosta de correr porque não se adapta, você pode variar, né, o tipo de exercício. E algumas outras atividades que pode fazer. Eu coloquei exemplo aqui. O squash, que é uma coisa que eu gosto muito de jogar, e aí eu faço sem essa história de regular a intensidade, de regular tempo, de regular frequência, eu faço quando eu quero, né? Quando tá eu e meu marido estamos a fim de ter um momento de lazer,
de desestressar, vamos jogar o squash, né? Ou choveu, não dá para correr, vamos jogar o squash. Essa foto aqui fazendo sandboard, não é que eu faça isso direto, não, tá? Eu fiz isso e coloquei essa foto só porque a gente bate uma foto quando faz alguma coisa diferente, né? O rotineiro a gente quase não bate. Mas, então, é uma atividade de lazer, né? Foi um dia que eu não caminhei, não andei de bicicleta, não corri, vamos subir dunas e descer dunas, e olha, foi puxado, foi pesado, foi cansativo, né? Desce de prancha, volta com a prancha, desce de prancha de novo, volta com a prancha. Gente, é um exercício, ó. Então, assim, alternativas, né? Para que seja a atividade física um momento de lazer. E aí, nesse processo de pandemia, contando as horas, a gente pode ver, eu vou passar rapidinho aqui, porque o meu tempo está acabando, contando as horas, com a pandemia e com menos o tratamento hospitalar, eu tenho me visto muito mais, com um trabalho muito mais cansativo, com um trabalho quase dobrado. Vocês podem ver aqui a diferença de horas que eu tenho trabalhado, né, no meu tratamento, porque eu não estou tendo aquele suporte medicamentoso, né, um suporte que está me faltando. Que eu pensava, que bom, 2020, não vou para o hospital, teve a pandemia, olha que beleza. Não, meu Deus, me arrependi amargamente de pensar isso. O meu esforço está sendo muito maior, certo? Então, vejam a diferença de horas que eu tenho trabalhado para conseguir me manter, para não ter que ir de emergência para o hospital, né, num momento tão sério e tão crítico como esse. Certo? Então, assim, o que eu diria para vocês para aderir à atividade física não é nada muito diferente do que a Tamires já falou, do que a Verônica já falou, né? Conheça os seus limites, respeite seus limites, entenda quando você pode, quando você não pode avançar. Comece, mesmo que você ache que não vai continuar, né? Mas comece. De repente, você continua. E se você não continua, você ganha um dia de atividade, certo? Se você parou, não faz mal. Recomece quantas vezes for preciso. Quando não tolerar de jeito nenhum esse tipo de atividade, desista dela, mas passe para outra, né? Porque senão a gente generaliza, eu odeio correr e aí eu odeio fazer tudo. Não, não é assim, né? Passa para outra, né? Eu odeio correr, mas adoro nadar, né? Então, assim, os períodos de inatividade, eles vão ocorrer também, mas eles não podem ser a nossa rotina, como as meninas bem frisaram, né? E os objetivos que a gente tem, eles têm que ser realizáveis a curto prazo. Depois que a gente alcança esses a curto prazo, aí, assim, a gente traça objetivos mais ousados, né? E quando você não conseguir cumprir esses objetivos, não se sinta um fracasso, né? Não pense que, agora não fiz mesmo, vou acabar, não dá certo. Não, gente, adapte a situação. Não deu hoje, amanhã, então eu vou. Não deu essa semana? Semana que vem eu vou. E outra coisa, eu não preciso e ninguém precisa ser o campeão de nada e o melhor de nada. Eu só preciso fazer por mim, para dormir bem, para ter um sono tranquilo, respirando sem tossir, sem ter crise de asma, né? Faça do esporte um momento divertido, um momento de lazer e beba água o tempo todo. Faça com quem você ama também, porque isso faz muita diferença. Obrigada, pessoal. Mari, que show de inspiração, que delícia te ouvir mais uma vez, já tinha te ouvido falar numa live da Acan, se não me engano, e já tinha sido uma inspiração incrível, tá todo mundo falando aqui, perfeito, parabéns, ótimas rotinas, Rose está dizendo que você é um exemplo, uma inspiração, a Claudiana, que também aí, mineira, tua vizinha aí, Claudiana está dizendo que você é um exemplo, uma inspiração, todo mundo te parabenizando. Tamires, tem uma mamãe aqui assistindo também. Mari, também fiz várias anotações aqui, eu quero começar, na verdade, da última para todas, para a gente poder amarrar e partir para esse diálogo aqui, nós quatro, já juntos aqui na tela. Uma coisa que você falou e que me chamou muito a atenção e que é um dos meus principais desafios é esse recomeço diário, né? E a gente acaba emocionalmente se frustrando muito quando a gente tenta começar alguma coisa e aí não vai bem, e aí eu não me adequei àquela atividade física, eu não gostei do professor, não gostei da academia, não gostei da natação, e aí você se frustra porque você sabe que, querendo ou não, embora seja um lazer,
todo mundo, e aí essa carga não é só de quem tem fibrose cística, não, todo mundo precisa fazer atividade física para a saúde. E é por isso que a gente também está falando aqui nesse programa toda semana. As lições da importância do exercício físico vale para todos nós, seja você cuidador de quem tem fibrose cística, tenha você fibrose cística, seja você profissional de saúde, enfim. Ainda mais agora que está tudo tão difícil, a gente está longe de toda essa rotina, né? Mas eu acho que a grande frase que eu gostaria de frisar assim, muito para todo mundo, em negrito e caixa alta, é: recomece todo dia, cada dia vale. Se hoje você fez e amanhã você não fez, você ganhou um feito. E não se frustre pelo que você não fez. Se parabenize pelo que você fez. E recomece de novo, e assim vai. E faça objetivos pequenos, metas atingíveis e de curto prazo. Essa semana eu quero começar 3 vezes por semana, 20 minutos, que é o que cabe no meu fôlego, no meu tempo, na minha vida. Semana que vem eu passo para 30, que já é o ideal, que a gente até falou na semana passada. Aí eu vou tentando chegar mais perto dos 5 dias e devagarzinho a gente vai evoluindo. Cris, o que você achou desse show das meninas? Eu queria começar por um resuminho assim, das coisas também que eu me adorei da palestra da Mariela, como você fez com a Tamires, assim, né? Ela trazer essa questão da variação, né, de coisas, eu acho muito importante. Às vezes você não se bitolar numa coisa só, experimentar várias coisas, ver o que realmente você gosta e aquilo que você se adapta. Essa percepção que desde a palestra que ela deu lá na CUT, Santa Catarina, também adorei, assim, dela falar, perceber os limites, se estabelecer, né, respeitar os limites, né, mas estabelecer metas e se provocar também a alcançar essas metas realizáveis. Eu achei isso muito legal. Uma coisa que ela falou também lá, e eu acho que aqui também, assim, essa coisa de fazer progressivamente, né? Então, ir aumentando progressivamente para realmente você não se lesionar, né? Que é uma questão de quem treina assim, né? Em alta intensidade, como ela falou, o esporte que ela praticava, o esporte coletivo, um esporte de alta intensidade. Mas eu queria também aproveitar que são duas adultas aqui, com quadros bem diferentes, mas uma coisa em comum, assim, né? Elas são pacientes, vocês três, né? São pessoas com fibrose cística com sintomas típicos, né? E a gente escuta, esse é um dos mitos, né, das pessoas, dos pais principalmente. Esse pessoal aí que faz atividade física é porque tem doença leve, eles podem fazer. Todo mundo pode fazer, com doença leve ou não leve, né? E só que as pessoas com fibrose cística com mais sintomas são justamente aquelas que vão se beneficiar mais. Todo mundo se beneficia, né, do exercício físico, não só aquelas pessoas, vamos dizer assim, que podem, né? Todo mundo pode e deve fazer. Para vocês terem uma ideia, né, e a gente achou muito legal a Tamires trazer esse exemplo da internação, né? Lá fora isso é rotina, gente. Isso é rotina. A pessoa é estimulada a fazer o exercício físico. E eu estava contando para a Tamires, nos bastidores aqui, que quando o Pedro teve a primeira internação, no final de 2019, né? Também teve essa sorte, assim, né? Só com 15 anos ele teve a primeira internação dele. Quando ele falou que ele queria fazer, o fisioterapeuta do hospital não aceitou bem, assim, como assim fazer atividade física? Não tem nada para ele fazer aqui. Tinha uma sala de reabilitação toda equipada, tinha, sabe, e eles não queriam dar oportunidade, assim, né? Começamos, né, a brigar, entre aspas, né, de que sim, a gente queria ter uma rotina, mas teve que ser tudo muito negociado, eles acharam muito estranho. Então, eu acho que a gente tem que provocar. A Bruna lá, né, que falou no primeiro encontro, é uma pessoa que tem uma experiência incrível com isso lá em Porto Alegre. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem uma experiência incrível com isso, inclusive a Inaê, que já falou com a gente, que é uma educadora física clínica. Eu acho isso fantástico. Assim. Eles têm residência em educação física hospitalar. A gente precisa começar a falar isso no Brasil. Ninguém está falando nisso no Brasil. A gente precisa estar falando nisso, que as pessoas em internação não precisam ficar paradas, deitadas na cama vendo televisão. Isso é o pior, aliás, que elas podem fazer. Então, eu acho que essa é uma provocação que a gente queria fazer. Só para vocês saberem, nos manuais assim, de exercícios físicos para fibrose cística, a única coisa que contraindica
contraindica a atividade física são duas condições, a febre e a hemoptise. E a hemoptise massiva, assim, aquela hemoptise mesmo, sangue vivo, quantidade e tal. Você tem uma raiazinha de sangue, também não vai parar de fazer atividade física, porque isso é normal, né? Às vezes quem tosse bastante tem, né? Mas hemoptise massiva você para. Se não, se você não está com hemoptise ou febre, você pode fazer atividade física em qualquer condição. A gente já viu, né? A gente vê, cansado de ver aí vídeos, né? O pessoal fazendo com catéter de oxigênio, fazendo internado, fazendo reabilitação para transplante, gente. Vocês querem uma situação mais dramática que essa? As pessoas são lá incentivadas a fazer exercício físico. Por que a gente, numa condição que não é essa, que a gente sabe, né, que para você estar numa fila de transplante, você precisa estar numa situação muito complicada, por que a gente não vai fazer? Então, não é contraindicado em nenhuma situação, grave ou não grave, mutação leve ou não mutação leve. Para começar, a gente tem que problematizar essa classificação, né? Que essa classificação, se você tem mutação leve e não faz nada, você vai ter uma doença grave. Se você tem mutações graves e faz tudo direitinho, você pode ter uma questão muito tranquila. Mas queria aproveitar uma coisa da Marielle e da Tamires, que é uma coisa assim, né? Que como as pessoas acham muitas desculpas para não treinar, eu queria ouvir delas como é que é a experiência de treinar no frio e treinar no calor, assim, as coisas que você precisa... eu já tive essa experiência, né? Eu morava em Porto Alegre e moro aqui. O Pedro já correu uma prova a 2 graus de temperatura e outra aqui a quase 40, então eu queria que vocês falassem um pouquinho desse desafio do quente e frio aí, porque é uma das desculpas também mais, depois dessa, né, de doença grave, é essa do, mas hoje não é um dia bom para treinar. Qual é o dia bom para treinar? E falem. O dia bom para treinar é todo dia, né? Eu também tive essas duas experiências de fazer atividade física no frio, porque em Porto Alegre, acho que não sei, devia estar uns 5 graus. 5 da manhã, estava bem frio, mas assim, você esquenta. O primeiro momento é aquele assim, meu Deus, eu vou congelar. Mas ao longo do tempo você vai esquentando e pronto. Esquentou, despertou, vai. E outra condição que eu dava aula de natação. E no inverno não parava, não era uma piscina aquecida e nem coberta. Então, assim, as crianças estavam lá mega felizes de estar fazendo aula, eu estava também, mas morrendo de frio. E aí, plena. Por quê? Porque elas tinham que praticar a atividade física delas, eu tinha que dar minha aula. Então, assim, a melhor temperatura para você treinar é a que está agora, entendeu? E no calor também, eu já pegamos uma corrida no aterro do Flamengo, que começou muito tarde, quase 10 da manhã, e o sol já estava no Rio, tipo, verãozão, 42 graus. Tava assim, coisa de louco. Então, nunca vai ter a condição perfeita para você começar. Quem faz a condição perfeita é você. Não fique esperando a condição perfeita, não. Lindo isso, Tami. Quem faz a condição perfeita é você. E aí, Mari? Bom, eu sou muito adaptada ao frio e muito pouco ao calor. Eu sofro bastante no calor. Então, treinar no calor, para mim, é bem mais puxado. Mas, assim, água, 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 água. E quando eu morava em Florianópolis e fazia a minha faculdade de Educação Física, em que eu tinha os dias inteiros puxado com aulas práticas, o caldo de cana, depois da aula, me ressuscitava, né? Quando eu chegava quase de arrasto, tomava um caldo de cana e aí eu conseguia ir para casa. Mas treinar no frio, para mim, é uma delícia. Eu jogava basquete em São Joaquim, sabe quando você bate a bola e dá até choquinho no outro, assim? Por causa da blusa de lã, a gente jogava de blusa de lã, imagina a situação. Então, a única coisa para o frio que não era bom para mim era a natação, realmente. Embora era uma delícia se esquentar na piscina, porque era térmica e coberta, a saída da piscina era dureza, viu? E aí eu comecei a ter problema de sinusite, então eu tive que largar também a natação, mas isso depois de 10 anos fazendo natação, né? Depois de 10 anos é que começou a me dar esse problema. Então, frio para mim, treinar, delícia. Eu concordo com a Mari, viu? Eu sou do time do frio. Quando estava calor, minha pressão ia lá para baixo, não era bom, não. Então, agora que está friozinho, sair de manhã para andar. E eu queria, se o Cris me permite, puxar um gancho da Mari aí. Mari falou muito sobre a questão da gente prestar atenção no nosso corpo, né, Mari? Que assim, a gente acaba
tanto pensando, né, em tudo aquilo que a fibrose cística nos traz todos os dias de preocupação, né, seja questão pulmonar, questão pancreática, enfim, tudo aquilo que a gente tem que prestar atenção todos os dias, mas a gente esquece de outras coisas, né, de lesão no joelho, lesão no ombro, que a gente acha que tudo bem treinar com qualquer calçado, sem nenhum tipo de condicionamento, sem nenhum tipo de orientação. Então, a gente também não está aqui querendo falar comece amanhã de qualquer jeito, não é isso. É comece conversando com a sua equipe, comece tentando procurar alguém que possa te orientar, um educador físico, alguém que possa te prescrever um tratamento adequado dentro das suas possibilidades e necessidades. E isso também é super importante, né? Porque a gente sabe que existe uma rotina, porque a gente também não quer desenvolver outro problema, né? Eu tenho grandes dificuldades aí com o joelho e fêmur, que me barram em algumas coisas, mas sempre dá para adaptar alguma coisa. Então, isso é uma coisa muito legal. E outra coisa que você falou também é sobre essa questão do tempo invisível, né? Que a gente não faz essa mensuração do tempo que o tratamento da fibrose cística consome todos os dias. Então, assim, olha a quantidade de horas que se dedica para isso, fora todo o resto. Então, realmente, e você também pontuou sobre todo o esforço maior que a gente está tendo na pandemia para se manter muito melhor do que sempre, para não precisar internar e nada disso. Então, ano passado esse programa já teve essa intenção da gente falar de fisioterapia em momentos que a gente não estava podendo ir para a clínica, e agora também falar de atividade física em momentos que a gente talvez não possa ir para a academia, só possa fazer algo ao ar livre e tudo mais. E aí eu também queria aproveitar e fazer essa pergunta, dentre tudo do tratamento para vocês, o que é o mais desafiador, o que é o mais difícil mesmo, assim, de superar e recomeçar todos os dias? Pode falar, Mari. Desculpa, Taíra, acho que cortei. Para mim, tem sido a fisioterapia, tem sido mais puxado, porque como a minha fisioterapia é ativa, muito ativa, tanto nas posturas de respiração, drenagem autogênica que eu faço, ciclo ativo, então isso tudo está me levando a uma certa exaustão, porque, afinal de contas, antes eu fazia 2 fisioterapias de 1 hora e eu estou fazendo 3, sabe? E aí, isso incluindo ainda o exercício que eu faço no meio, que agora eu fazia muito o jump com a cama elástica e os vizinhos andaram reclamando do barulho. E aí eu tive que comprar um pogobol. Vocês conhecem aquele brinquedo dos anos 80? Eu tive que comprar esse pogobol para poder pular sem barulho. Agora acabou a reclamação. Mas assim, e aí começa dor na coxa e dor onde eu não tinha dor antes, porque embora o exercício seja similar, não é a mesma coisa, né? E então a fisioterapia tem sido puxado para mim agora, sabe? Eu estou me vendo com uma carga de trabalho mais puxada em função da fisioterapia. E é uma coisa que eu não posso abrir mão, né? Eu sempre tive essa questão também com a fisio. Eu tentava negociar com a minha médica de qualquer jeito, mas não teve negócio. Mas eu diria que a parte chata, assim, real do tratamento. Toma um tempo... No meu caso, eu levo menos tempo do que a Mari. O tratamento é diferente do dela, claro. Mas eu levo menos tempo, mas ainda assim é o que ainda fico, sabe? Às vezes enrolo, mas tem que fazer. Então, vamos embora fazer logo, que é para se livrar. Eu não sei, assim, eu espero que tenha já perguntas do público, assim, mas eu ainda queria fazer mais uma observação na palestra da Mari, que é essa questão que ela fala da variação, né, não só das atividades, mas de quando você está fazendo, você também ter variações nos estímulos, assim, né? Então, eu estou em alta intensidade, mas aí eu dou uma paradinha para descansar. Faço, subo a ladeira, desço a ladeira com o meu snowboard, o sandboard, né? Eu tô o futebol de salão é um pouco isso, né? Você vai fazer um ataque, mas você tem que voltar para defender, então você tira um tempo ali para dar uma respirada. Na corrida também tem muita gente que não consegue correr continuamente, mas consegue fazer isso, né? De intervalar entre corrida e caminhada. Gente, faça isso, exatamente isso. Aliás, isso é o que mais modernamente se prescreve em fibrose cística, tá? Os treinamentos são intervalados de alta intensidade. São esses os treinamentos perfeitos para fibrose cística. Você ir num ritmo
acima, né, daquele médio ali para confortável, né, e ter um tempo de recuperação. Isso é o que está sendo mais preconizado para as pessoas com fibrose cística. Por isso que o CrossFit fez tanto sucesso com a Verônica, porque é um treino bem puxado, mas você tem momentos ali também de tomar um ar, de respirar, de tal. Então, tente isso também. Se você não tem essa resistência ao contínuo, tente experimentar esses outros treinos, né? Na bicicleta mesmo, né? Se você está fazendo na ergométrica, tente fazer aquele intervalado entre uma carga mais pesada e soltar toda a carga, só para ficar. Tente fazer essas variações de estímulo e você vai ver que você tem uma resposta e muito menos exaustão, né? Você consegue manter um treino por um tempo maior. Eu quero ver as educadoras físicas falando se eu falei besteira. Né? Super certo. Falou direitinho, falou bem. E agora estão falando muito do HIIT, né? Eu ainda não estou dando conta da exigência do HIIT pelo pouco intervalo de recuperação. Então, assim, eu estou adaptando o exercício que eu posso fazer, né? E, assim, não é que eu estou seguindo uma prescrição à risca. É como eu disse, eu começo com uma corrida de 100 metros, faço uma caminhada de 100 metros. Assim que eu vi que eu não recuperei nesses 100 metros de caminhada, vou aumentar a caminhada para 200 metros. Eu vou me adequando, me adaptando. Eu não preciso seguir à risca alguma coisa desse tipo. O que eu preciso saber é que existe uma frequência indicada semanal, uma intensidade indicada e uma... Eu falei frequência, intensidade e... Gente, esqueci a outra grandeza. Frequência, intensidade... Periodicidade. Periodicidade. E a nossa constância, né, Mari? Que a gente sempre tanto fala. A importância da constância, o você repetir todos os dias, você recomeçar todos os dias. E, gente, tá dando pano para manga nesse chat aqui. E, Mari, tem recadinho para você também. Eu só não vou chorar que minha mãe não entrou, porque ela está cuidando da minha filha. Mas olha aqui, ó. Dona Berenice falou, parabéns, filha, você sempre será de fibra. Ó, recadinhos de amor aí chegando. Foram pontos altos ano passado, que a gente sempre falava dos recadinhos de amor que chegavam. E tem vários outros. Leonardo Napoleso complementou uma coisa aí da pergunta do Cris do clima. Ele disse: o clima não pode determinar o que nós devemos ou não fazer, mas sim apenas as vestimentas que devemos usar. Então, se está muito frio, bota uma lycrinha por baixo, eu saio com 3 blusas, mais a camiseta e vou tipo cebola descascando pela rua assim, volto para casa com 2 jaquetas na mão. A Maria está agradecendo a equipe organizadora, diz que os depoimentos foram muito bons, as informações super relevantes e necessárias. Sua mãe também agradeceu o carinho dos profissionais. Emanuele disse que essa live foi sensacional. Neuzinha querida, nossa gaúcha, deve estar assistindo com chimarrão para se esquentar, diz que vocês estão inspiração. Gabi, lá do outro lado do Brasil, lá de Aracaju, dizendo que empenho, adorei te conhecer, Mari. Todo mundo mandando muitos beijos. Lucas adorou as duas, achou as dicas excelentes. Lucas, que é pai de um menino que tem fibrose cística e que também mostra aí para todo mundo todos os dias a importância da atividade física em família. E a Mari falou muito isso, né, Mari? O quanto é bom a gente ter um parceiro. E eu falo que primeiro foi o Cris, meu pai postiço, que me botou para me mexer, e depois meu marido, Vini, que me lembro muito bem de um dia que a minha médica olhou para mim e falou: ó, você quer realizar esse sonho aí de ter filho? Você vai ter que fazer uma atividade física mais regrada, que do jeito que tá não vai dar. Vinícius me botou no carro, me levou na Decathlon e falou: fala para mim o que é que você gostava de fazer quando era criança. Falei: gostava de andar de patins. Era isso que eu curtia fazer, que meu cunhado me deu um patins quando eu era pequena e foi uma das coisas que eu mais amei fazer. E assim a gente vai indo, descobrindo o que gosta e se mexendo, né? A gente já está chegando no final, que é muito triste. Tivemos muitos recados de amor aqui para todo mundo. Ó, Leonardo falou que é para botar blusa, gorro, luva, cachecol e só vamos, diz ele. Tivemos muito mais carinhos e elogios a vocês. Queria deixar, então, Mari, para você deixar o seu recadinho final, por favor. Bom, primeiro de tudo, comece.
Segundo de tudo, continue. Se desistir, é normal também, só que volta, né? E não faça dos períodos de inércia o seu normal, né? Faça o período de atividade o seu normal. Alguns períodos a gente vai ficar parado mesmo, porque nem sempre a gente consegue. A gente se lesiona, a gente tem que se recuperar, ou a gente está muito exacerbado, está tomando antibiótico, né? Então, a gente tem períodos em que a gente não consegue fazer mesmo. Mas não faça com que esses períodos sejam o seu normal, né? Faça com que o período ativo seja o seu normal. Lindo, Mari, lindo, 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 maravilhoso. Tami, você, minha querida. Olha, vou pegar o gancho da Mari, né, sobre parar e recomeçar. Todo mundo já passou por isso, eu também acabei de recomeçar, inclusive. E é isso aí, ó, organizar e não esperar a condição perfeita. Não tem mistério, gente, não tem segredo. Muito bem, Tami, maravilha. Mais uma vez, agradecer as duas. Cris, por favor, você também. Queria só falar, né, que além de ter a Tamires ter sido a primeira atleta de fibra, assim, ela foi uma das primeiras adultas com fibrose cística que eu conheci, numa comunidade que a gente tinha no Orkut, assim, tava ela, o Átila, a Miriam aqui do Rio, e mais outras pessoas. Depois a própria Verônica entrou também nessa comunidade, e para mim, eu sempre digo para eles, né, foi muito importante, como pai, né, de um bebê recém-nascido em 2004, conhecer vocês. Então, vocês foram um estímulo para mim lá, e eu gosto muito de saber que eu pude ser um estímulo para vocês em 2011, quando a gente criou a equipe de fibra, então fiquei muito contente. E para a Mariela falar assim, que eu já ouvia falar dela, pela mãe dela, pelas pessoas da AGAN, até por aquela, né, por um outro encontro que vocês tiveram, e não tinha te ouvido. E aí, 2020 me trouxe isso, assim, essa oportunidade de te ouvir a primeira vez naquela palestra que a CAN Santa Catarina realizou. E eu me apaixonei por você, Mariana, assim, muito. Achei, assim, nós temos que trazer mais ela para falar, ela tem que trazer mais essa experiência, até porque você tem muitas outras coisas para falar. Eu espero, assim, ainda ouvir muitas outras palestras suas, assim, sobre como você também fez, né, a sua carreira, seus estudos, sua trajetória. Então, realmente foi um privilégio, né, dividir agora. Aqui a gente teve, assim, realidade, né, assim, além de um espectro muito grande, assim, a Mariela com 39 anos, a Tamires também. Aqui ninguém é criança, né, são adultas mesmo, com várias questões, e assim, mesmo assim, estão fazendo o melhor que elas podem. Então, a gente queria muito trazer isso para esse encontro, aquilo que a Verônica falou, né? Vida real nisso aqui, não é só teoria, isso aqui é a verdade, assim, muda a vida das pessoas. Então, a gente quer, de novo, né, como a gente fez na semana passada, que você se arrisque também, que você se desafie também. A gente desafiou vocês durante essas 7 semanas que a gente vai ter de encontro, agora são mais 6, mais 5 aulas agora. Tente ao longo desse período aqui começar alguma coisa e lá no final poder nos contar alguma coisa. Para você fazer o hábito, você só precisa de 3 semanas, na verdade, né? Então, em algum momento aqui nesse percurso, venha com a gente para a gente começar a ter as histórias de vocês também contadas aqui. Perfeito, Cris. Sempre também nos inspirando muito. E antes de chamar o vídeo, eu queria deixar as 3 frases que mais me tocaram e certamente tocaram a todos nessa noite de muita vida real, de muito ensinamento, muito aprendizado, muito carinho por todo mundo que está assistindo vocês. Acho que todo mundo foi impactado, tenha ou não fibrose cística. E o melhor dia para treinar é hoje. Que o furo não vire rotina, seja em qualquer novo hábito que você queira incrementar aí na sua vida. E comece e continue. Eu acho que a gente termina, então, antes do nosso vídeo, reforçando essas 3 grandes frases, esses 3 grandes ensinamentos. Eu queria agradecer demais, meninas, demais, demais, demais. Foi uma delícia ter vocês duas aqui. Eu já admiro tanto vocês e ter aprendido tanto com vocês, ter tido uns puxões de orelha aí. A gente sempre se dá puxões de orelha direto, né, Tami?
e como é bom a gente poder abrir o coração, falar a verdade e recomeçar todos os dias e compartilhar com os outros as dificuldades. Eu e Cris fazemos muito isso também. Mari, vou começar a te pedir umas dicas aí. E foi ótimo. Então, eu queria agora convidar vocês para ficar com a gente no nosso vídeo inspirador de todo o final de programa e, mais uma vez, agradecer as meninas. E fiquem aí que depois do vídeo tem um recadinho da próxima semana. Rodou o vídeo. Eu sou a Raf, eu tenho 19 anos e fui diagnosticada com fibrose cística aos meus 25 dias de vida através do teste do pezinho. Bom, falar sobre o tratamento da fibrose cística é como pensar num desafio a mais dentro da rotina diária que temos todos os dias. Sabemos que quem tem fibrose cística precisa tomar alguns medicamentos, fazer algumas nebulizações, tentar conciliar uma vida de exercício físico e dietas hipercalóricas. Pois é uma missão um pouco grande, mas não é impossível. No meu caso, como recebi o diagnóstico bem novinha, cresci sabendo que tinha doença. E meus pais sempre me falaram, me auxiliaram, me ensinaram como lidar com os meus medicamentos, como preparar as minhas nebulizações, para que eu criasse essa dependência sozinha para quando precisasse. Sendo assim, eu sempre consegui dar um jeitinho de encaixar tudo na minha rotina. Claro que tem algumas crises que podem surgir durante a infância e principalmente a adolescência de não querer aderir ao tratamento. Toda vez que penso nisso, eu lembro também dos meus amigos com fibrose cística que fiz ao longo da vida. É muito legal poder compartilhar histórias e rotinas com quem vive a mesma realidade que você. Mas também é triste, porque ao mesmo tempo que esses amigos da fibrose cística chegam de uma forma intensa na nossa vida, a fibrose cística os tira também de uma forma intensa. E toda vez que um amigo meu parte, eu penso que eu preciso continuar, que é por isso que não podemos desistir, que precisamos nos tratar para poder viver. Uma coisa que chama muita atenção, até mesmo no filme 5 Passos de Você, onde eles ressaltam isso, que precisamos fazer o tratamento para poder viver e não viver para se tratar. E toda vez que eu penso em tudo isso, eu penso que eu preciso continuar todos os dias. Continuar essa luta por aqueles que foram, por aqueles que vão vir, mas principalmente por mim, pela minha qualidade de vida. E também nunca perder a esperança, porque novos medicamentos sempre estão chegando. Não se trata de ficar martelando numa tecla de querer uma cura, mas sim de que cada vez mais tudo se avança, tudo melhora, então os tratamentos estão nos dando muito mais qualidade de vida. Isso me deixa muito feliz. Durante todo esse processo até hoje com a fibrose cística, muitas transformações ocorreram na minha vida. E agora com toda essa história da pandemia, do coronavírus, também sofri algumas alterações da minha rotina, como todo mundo aconteceu. E a minha rotina diária, hoje, se baseia em, claro, muitos estudos por conta da faculdade, mas também não deixo de lado o tratamento. Toda vez que eu tô estudando, eu tô geralmente fazendo físio junto, né? Porque quanto mais a gente cresce, menos tempo a gente tem pra sentar quieto e fazer só a físio, como a nossa fisioterapeuta sempre diz, né? Mas então, quando eu tô estudando, e também em ótima companhia dos meus animais de estimação, a minha cachorrinha tá sempre comigo, eu tô fazendo inalação também. E vai fazendo uma tarefa e outra, e vamos se divertindo. E tenho bastante momentos de lazer em casa com os meus bichinhos. No momento, eu tenho 2 gatinhas, 2 porquinhos da Índia e uma cachorrinha muito arteira, que estão sempre comigo. E cuidar deles é muito legal, se divertir com eles é muito legal. E tudo isso influencia, sim, para a melhora da qualidade de vida e para o tratamento. É um motivo a mais que tenho todos os dias. Estar bem para estar com eles e principalmente para estar com a minha família, que é a minha base. A minha família me apoia muito, sempre me ensinou muita coisa e é extremamente essencial para que eu tenha força para continuar todos os dias. E é muito legal essa questão de ter esses hobbies para lidar melhor com a doença. Eu sempre gostei muito de desenhar e de colorir, e quando eu internava, isso me dava forças todos os dias, me deixava mais feliz. E também ter animais de estimação ajuda muito, como eu já estava falando. Então, independente de como esteja a sua situação, de como você esteja,
Não perca a esperança, continue com o tratamento. Estamos à espera de novos medicamentos muito especiais para chegar aí. E também queria deixar um recadinho especial para vocês, para fazer das suas limitações um motivo de força, porque elas vão te erguer e vão te deixar cada dia mais fortes. Obrigada, um grande abraço para todos vocês. Opa! Querida, para terminar assim com chave de ouro o nosso dia de amigas que eu tanto amo, tanto inspiradoras, Raf, nossa musa das redes sociais aí, e ela citou em várias coisas que nos emocionaram aqui nos bastidores, lembrar dos nossos amigos que nos deixaram, e por eles a gente tem que continuar lutando cada vez mais e se cuidando cada vez mais. E agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui. Leonardo está dizendo que nessa hora ele ama fazer parte dessa família de fibra, que nesses momentos nos enchem de orgulho, de muita emoção sempre. Cami também está elogiando muito a Raf, todo mundo aqui emocionado com o vídeo da Raf e elogiando muito a nossa noite. E mais uma vez, queria agradecer a todos vocês que estão aqui, que estão juntos, querendo aprender, querendo entender melhor sobre o que é fibrose cística, querendo se cuidar mais, se cuidar melhor. Não só para você que tem fibrose cística que está assistindo, ou para você que tem um filho com fibrose cística e que está aqui também querendo cuidar melhor dele. Nunca esqueça daquilo que a gente falou na semana passada. Se cuida também, se cuida muito. A gente vai ter uma aula só para falar do importante cuidado de quem cuida de quem está cuidando, quem cuida de você. Se cuida. Então, usa esse nosso lindo encontro de hoje à noite para pensar também em você, a partir de hoje, que seja, ou de amanhã cedo. Comece e continue. O melhor dia para começar, seja um treino, uma mudança de hábito para melhorar a sua saúde, é o momento que você tem agora. A melhor temperatura é a que está, o melhor dia é hoje. Não deixem de se cuidar, não deixem de cuidar de quem vocês amam. E não deixem de estar aqui com a gente na semana que vem. Na semana que vem a gente vai ter mais um momento super bacana. A gente vai falar sobre nutrição como aliada aí no nosso tratamento da fibrose cística com a nossa queridíssima Lenícia, que estava aqui nos acompanhando semana passada e hoje também. E em nome do Instituto Unidos pela Vida, da Vertex, de todo o time que está aí nos bastidores, da RST Com, eu agradeço mais uma vez tua presença e conto com vocês na semana que vem, às 19 horas, nesse mesmo link. Um beijo imenso para todo mundo, se cuidem muito e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.